Pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, Boa acredito noite. que sejam bem poucos, mas eu sou o professor Carlos Solé e também o coordenador do MBA em Banking e Mercado de Capitais. Em conjunto com a área comercial da FGI, na pessoa da Maria José, que já vai ter a oportunidade de passar e comentar com vocês algumas informações. Nós, desde o semestre passado, estabelecemos uma agenda de momentos como esse. Nós damos o nome de Masterclass, e é um momento em que tanto alunos como convidados, como egressos, têm a oportunidade de estar compartilhando aqui esse momento entre a instituição, um professor convidado, que no caso de hoje é o professor João, e um tema. E nós, no semestre passado, fizemos dois masterclass voltados para certificações, CPA 10, CPA 20, e um terceiro com a professora Adriana na área de gestão de pessoas, e um quarto comigo na área aí de mercado de capitais, bolsa de valores. Então, ou seja, são temas que, na nossa visão, vão de encontro, né, ao dia a dia e aos interesses, tanto pessoais quanto profissionais de todos vocês, certo? Eu queria que a Maria José continuasse aí com as mensagens que ela trouxe, e depois a gente pode dar início aí com o professor João, ok? Obrigado pela presença de todos. Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Carlos, professor João, mais uma vez aí, nessa grande oportunidade de estar compartilhando esse conhecimento que são tão importantes aí para esses profissionais que estão no mercado aí e que percebem a importância disso, né? Que se não percebesse, vocês não estariam aqui hoje, nesse tempo tão corrido, para ter esse momento de aprendizado mesmo. Então, o professor João, ele traz muitas dicas bem pertinentes aí. Sempre eu tenho algum compromisso, eu vou para sair, mas eu não consigo sair desse masterclass dele, porque é tão chamativo, prende tanto a gente com tantas informações precisas que você acaba não saindo. Como o professor Carlos Solé falou, nós temos esse cronograma, já seguimos esse cronograma aí desde o primeiro semestre, tem tido uma resposta muito boa dos nossos alunos, a gente tem recebido feedbacks muito positivos, porque complementam com o dia a dia de vocês, que vocês já vivem, já vivenciam. E essa certificação aí é algo que para a área bancária é essencial, e a gente tem consciência disso, e vocês também. Por isso, esses temas assim tão relevantes. Então, quando fomos fazer esse cronograma, foi uma equipe que, com o professor Carlos Solé, que entende muito dessa área, então, e através de demanda mesmo, é que nós montamos todos os temas para serem ministrados aqui com vocês e que vocês consigam realmente aproveitar, tá? A FGI agradece a cada um de vocês e para a gente é sempre uma satisfação estar compartilhando com vocês conhecimento. Nós temos parceiros aqui, tem alunos que não são de empresas parceiras, mas nós temos várias empresas aqui que são parceiras, então a gente já tem esse cuidado com vocês sempre, né? E hoje nós vamos ter aí esse preparatório para CPA 10, nós teremos aí também as outras, como o professor já falou, e a gente sempre vai estar compartilhando antecipadamente para que vocês tenham aí a oportunidade de participar, de fazer as inscrições de vocês e participar desse momento tão especial. A FGI ela tem no portfólio esse MBA para a área bancária, que é uma das maiores especializações que eu conheço, né, para a área bancária, porque os conteúdos são consolidados, os professores são de mercado, e várias turmas concluídas, turmas em andamento. Estamos com a última turma do ano para agora, né? Então, quem tiver interesse de ingressar, ainda dá tempo de ingressar nesse semestre, né? Próximo ano aí tudo diferente,
Então, quem tiver aí interesse de ingressar, ainda dá tempo, tá? No nosso portfólio também tem para a área bancária, que todo mundo aí conhece e sabe a importância do agronegócio, então nosso carro-chefe também é o agronegócio, nosso portfólio está composto tanto para a área contábil, para a área de direito, para a área de solos, MBAs mais técnicos, que foi uma demanda que nos foi solicitada, então nós temos o MBA de nutrição, de solos, que são MBAs mais técnicos. Tá? E temos o de excelência humana também, que é um MBA fantástico, que trata muito aí dessa visão da gestão colaborativa, que é extremamente importante. Porque hoje a gente percebe o quanto as pessoas estão esquecendo de pessoas, estão sempre em busca de resultados, e não estamos percebendo, às vezes, que quem gera resultados são essas pessoas, e essas pessoas precisam estar insatisfeitas. Tá? Então, desejo a vocês um excelente momento aí com o professor João, que é extremamente experiente, já conhece aí o caminho, tá? Então, agradeço mais uma vez o professor por aceitar aí o nosso convite, tá? Professor, agora é com você, tá? Aproveita aí bastante. E aproveitem, gente, porque vale muito a pena. As dicas são fantásticas. Pessoal, Obrigado, Maria José. Professor. João, queria aí dar as boas-vindas a você e toda a turma, mais uma vez. E, pessoal, o professor João, como a Maria José comentou na fala dela, nós sempre temos uma preocupação de conciliar o docente que está em sala de aula com o mercado, de tal maneira que essa conexão realmente aconteça de uma maneira muito satisfatória. O professor João é atuante no mercado financeiro já há bastante tempo, e depois ele pode comentar com vocês. E, mais do que isso, né? Além da experiência na docência, ele tem uma boa experiência também nessa parte das certificações. Então, aproveitem esse momento. Lógico, né, que é um conteúdo que vai ajudá-los, auxiliá-los na conquista dessa certificação, que inclusive é a certificação de entrada, né, a CPA 10, mas eu não tenho dúvida que tudo que ele falar aqui será útil também para as futuras certificações. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, professor João, e agora a bola está contigo. Obrigado mais uma vez. Crianças, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Faz todo mundo assim, ó. Aí, ó, a Edna, Paulo. Pessoal, boa noite. Eu me chamo João. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos vocês e fazer um pedido especial para que vocês abram as câmeras, abram o coração, os microfones, se sintam em casa, porque nós estamos em casa. Eu sei que a maioria, ou se não todos aqui, teve um dia extenso, muitos vieram do trabalho, alguns estão com o celular na mão, meio corrido, e estamos aqui com o único propósito de transformar as nossas vidas, e eu fico muito feliz de participar e estar aqui nesse ambiente com tantas pessoas com um objetivo tão nobre, que é transformar a própria vida e transformar a vida de outras pessoas. Vou falar rapidamente aqui sobre mim. Eu sou professor dessa disciplina já há um tempo, trabalho no mercado financeiro aí há mais de 10 anos, atuo nesse momento como especialista de investimentos, falando com investidores aí o tempo todo, e também sou voluntário em programas de educação financeira para crianças, jovens, adultos, professor aqui da FGI, e também professor de outras instituições aí há mais de 5 anos. Mas isso, na minha visão, não me habilita tanto para estar aqui. Eu costumo falar assim que poderia, talvez até com certa facilidade, encontrar um outro professor mais capacitado para estar aqui, mas dificilmente encontraria alguém que goste tanto de estar aqui quanto eu. Então, estar aqui com vocês à noite é o melhor momento do meu dia, eu acho massa. Então, assim, obrigado de verdade, gostaria que vocês realmente se sentissem em casa, porque é assim que eu me sinto. E aí eu quero falar hoje com vocês de um tema que transformou a minha vida, que transformou a vida de muitas outras pessoas que estão próximas a mim, e eu tenho certeza que vai transformar a vida de muita gente aqui nessa sala, que é
a certificação, que está ligada à ideia, muito ligada à ideia de educação financeira. Nós vamos falar aqui hoje de uma possibilidade de vocês não só transformarem a vida de vocês, como transformar a vida da família de vocês e das pessoas que vocês amam. Não só através da busca de um emprego melhor, com um salário melhor, mas sim com conhecimento suficiente para transformar as suas economias e multiplicá-las ao longo do tempo e garantir um futuro melhor para todo mundo. O nosso tempo, ele é escasso, o conteúdo da certificação, ele é extenso, mas o que eu trouxe aqui para vocês é um pouquinho daquilo que eu aprendi ao longo de mais de 5 anos dando aula dessa disciplina e ouvindo um pouquinho de cada um, daquilo do que eu gostaria que vocês, no mínimo, refletissem sobre o tema de educação financeira. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma breve apresentação e com o objetivo de facilitar a nossa conversa aqui, mas se sintam à vontade a todo momento de abrir o microfone, participar, que a ideia aqui é que a gente possa compartilhar o conhecimento. Deixa eu colocar aqui, vocês todos estão vendo a minha tela? Se sim, alguém... Ok, né? Então, eu queria convidá-los, para quem, de antemão, né, quem não me segue, eu queria convidá-los para me seguir lá no Instagram, é @prof_João Nunes, canal que eu utilizo para divulgar informações a respeito das minhas aulas, dicas financeiras, e aquilo que é a ferramenta que me auxilia para que eu consiga multiplicar o meu trabalho com mais pessoas. Então, se vocês quiserem me seguir, eu ficaria muito grato, e compartilhar também com outras pessoas, porque isso me ajuda muito e ajuda também outras pessoas. Bom, falando, o que a gente vai falar aqui hoje? Eu quero falar um pouco a respeito de mercado de trabalho, ou seja, se nós estamos falando de uma certificação financeira, essa certificação financeira possibilita o quê? Em termos de remuneração, o que é possível ganhar através dessa certificação? Vamos falar um pouco da estrutura da prova, desde o básico. Então, se você está aqui nessa sala e nunca ouviu falar nada sobre certificação, você vai sair daqui entendendo tudo, desde a estrutura da prova. Eu vou dizer aqui para vocês o que vocês precisam fazer de antemão para serem reprovados na prova, porque tem muita gente que fala, você faça isso, faça aquilo e você vai ser aprovado. Eu acho que é importante, isso é legal, mas é importante que vocês entendam o que vocês precisam fazer para serem reprovados na prova, porque eu vejo muitos alunos cometendo essa falha e tendo que repetir essa avaliação várias e várias vezes, às vezes se sentindo um pouco chateado, pagando essa inscrição mais de uma vez, e aí tem uma perca financeira e emocional muito grande. Então, eu vou compartilhar aqui o que vocês precisam fazer para ser reprovados, e aprendendo isso, vocês obviamente vão evitar e serão aprovados. Eu vou falar um pouco aqui de padrão de questões, do que eu tenho acompanhado através dos alunos que estão fazendo prova aí o tempo todo e relatando de como eles têm cobrado essas questões. Isso mudou muito de um tempo para cá, eu acho que é importante colocar aqui. Entender o padrão das questões é importante não só para você estudar, mas como saber o que não estudar. E, por último, eu vou falar de questões aqui, eu vou dar um exemplo de questões que você vai errar na prova, mesmo se você for da NASA, não tem como acertar essas questões. O objetivo aqui, né, nesse breve resumo, é que você entenda aqui do básico ao avançado, de como funciona a prova, para que serve, o que não fazer, o que responder na prova e o que não responder na prova. Bom, e aí vamos começar falando um pouco desse mercado. Para que as instituições financeiras, sejam elas cooperativas ou não cooperativas, elas se uniram há um tempo atrás e formaram uma associação e combinaram entre si que, para fazer parte dessa associação, vamos pensar assim que é o clubinho, como se fosse um grupo do WhatsApp ali, os melhores amigos ali do Instagram, só das instituições financeiras. Elas se uniram e falaram assim, gente, é o seguinte, precisamos de pessoas qualificadas para trabalhar aqui nas nossas empresas. Mas como é que a gente vai fazer? Bom, antigamente colocava a pessoa lá e aí demorava muito tempo gastando com treinamento para ensinar para ela o que é um investimento, para que serve, quais são as normas.
Então, estabeleceu o seguinte, eles sentaram e falaram, ó, vamos fazer uma prova? E aí, para a pessoa trabalhar aqui nesse banco, nessa instituição financeira, ela, de antemão, ela tem que ser aprovada nessa prova, porque facilita para nós, porque o profissional já vai chegar menos cru aqui, mais instruído e mais qualificado, e aí todo mundo vai ganhar mais, tanto o cliente, o nosso cliente do banco, né, das instituições financeiras, quanto o próprio quadro de funcionários. Beleza. Então, aí, daí nasceu a ideia de criar uma prova onde você responde algumas perguntas e, dependendo da nota, você está habilitado a atender clientes de instituições financeiras que estão ligadas a essa associação de bancos e instituições financeiras. Bom, beleza. Mas, João, uma vez que eu tenha lá me dedicado aos estudos, eu fui aprovado nessa prova, se eu for tentar ingressar nesse mercado, quanto é que eu posso ganhar de dinheiro, né? Qual que é o salário? Então, aqui eu fiz uma pesquisa recente aqui no site do vagas.com, e lá eu perguntei quanto é que ganha, então, um gerente de relacionamento, na média. É óbvio que, dependendo da instituição que você trabalha, dependendo do local, se é, por exemplo, em um estado ou outro, esse salário pode mudar. Mas aqui existe uma média. E esse site ali do vagas.com diz o seguinte, ó, que um gerente nível júnior, ele ganha aí de 5 mil até 8 mil reais. Então, olha só, o que é possível que vocês, de salário de antemão, você, através dessa certificação, você pode concorrer a vagas que te possibilitam salários que vão de 5 a 8 mil reais na média. Olha que legal, gente. É uma remuneração muito bacana, sem falar aí dos outros auxílios, de vale alimentação, vale refeição, que gira em torno aí de, em média, de 1.000 a 2.000 reais, tá? Então, tudo bem. João, mas do que se trata essa CPA 10? O que ela possibilita? Para você dirigir um carro, você não pode simplesmente ir lá, pegar o carro e sair dirigindo. Porque se o guarda de trânsito, a polícia ou alguma pessoa te parar, você pode ser multado, pode perder o carro, você não está habilitado a dirigir. Então, criaram um exame e as pessoas, ao serem aprovadas nesse exame, ganham uma carteira de habilitação, que a gente chama de CNH. Bom, a certificação é como se fosse essa CNH. É uma habilitação para que você consiga atender clientes de instituição financeira. Ou seja, para que você possa trabalhar em um banco ou uma instituição financeira, que não seja banco, mas que seja ligado ali à Anbima. Poxa, legal. Se eu não tiver essa certificação, João, eu posso atender cliente? Não pode. Se a instituição financeira te contratar e você não tiver essa certificação, ela pode sofrer penalidades. Eu, recentemente, tive um caso que doeu muito o meu coração. Na instituição financeira onde eu trabalho, uma pessoa muito competente perdeu o emprego que tinha ali durante um tempo por não ter conseguido ser aprovada no exame de certificação. Então, veja o quanto isso é sério. Isso é um critério tanto para ingresso quanto para demissão nas instituições financeiras. E aí, falando um pouco nisso, se você quer dar uma repaginada, se você tem vontade de trabalhar no mercado financeiro, se você já trabalha no mercado financeiro, então a primeira coisa que você tem que se preocupar é fazer essa prova de certificação e ser aprovado. Se você tiver essa certificação, é suficiente para você chegar lá e garantir o seu emprego? Não. Porque, além de ter essa certificação, que é um pré-requisito, você precisa ter outras habilidades, como, por exemplo, você precisa saber se comunicar bem, ter uma postura bacana, ter um tino comercial, criar relacionamento com as pessoas e outras habilidades. Só que não adianta você ter essas outras habilidades e não ter a certificação. Então, eu costumo falar que a certificação é como se fosse uma carteira de habilitação, porque não é o fato de você ter uma carteira de habilitação que te possibilita ser um motorista profissional e que te possibilita sair por aí dirigindo melhor que todo mundo. Pelo contrário, no começo você está ali naquela tensão, mesmo tendo a sua carteira de habilitação, mas ao longo do tempo, conforme você vai exercendo, você vai ficando assim,
mais profissional, vai pegando mais experiência, mas você só pode dirigir tendo esse documento. Você só pode estar empregado e atender clientes de instituições financeiras tendo essa certificação. Então, por isso ela é muito importante. A CPA 10, que é aquilo que é o tema aqui do nosso breve encontro, ela é dita como uma certificação de entrada. Nós temos outras certificações, como o CPA 20, o CEA e demais certificações. Mas a CPA 10, eu acho que é muito interessante, porque ela mostra para o recrutador, para o funcionário do RH lá do banco, o quanto você tem vontade de crescer ou de ingressar dentro daquela instituição. Além do que, falando sobre isso, vamos falar aqui da estrutura da prova. A prova, ela lhe cobra assuntos que são importantes não só para você que quer trabalhar numa instituição financeira, mas para você como pessoa, para você enquanto investidor. O nosso objetivo não é só trabalhar, a gente tem que poupar o dinheiro, se organizar financeiramente e multiplicar o nosso dinheiro ao longo do tempo para garantir a nossa aposentadoria. Todos os temas que caem na prova da certificação, eles são importantes para nós. Então, a gente tira a certificação, não é para a instituição financeira, é para nós. Isso agrega no nosso currículo. Olha só que legal são os temas. A prova, ela é dividida como se fosse uma pizza em pequenos pedaços. Existem alguns pedaços que são maiores do que outros. Então, aqui já começa um pouco das dicas para você entender o seguinte: tem coisa que cai mais questão e tem assunto que cai menos questão. Onde é que você vai se concentrar? Obviamente, você vai se concentrar nas questões nos temas, né, onde existem mais questões. Só que um pouco da minha experiência diz o seguinte: existem alguns assuntos que são considerados fáceis e que você não pode errar. Bom, vamos falar um pouco da estrutura da prova. De 5 a 10% da prova, nós vamos falar sobre sistema financeiro nacional e os participantes do mercado. Não pode errar, tá, gente? É um assunto tranquilo, de leitura, de fácil entendimento e que você não pode errar. Mas cai poucas questões. Cai alguma coisa ali de 10 a 15% de ética, perfil do investidor, um pouco ali de compliance, né? Que é muito exigido quando você trabalha no dia a dia das instituições financeiras, porque se você não seguir isso, a instituição financeira pode ser penalizada e você tem um problema, você pode prejudicar, inclusive, o teu cliente. De 5 a 10% aqui é a média que tem caído de questões na prova de economia e finanças. Tema muito importante, muito legal, não só para a prova, quanto para a gente levar para a nossa vida, entender um pouquinho de economia, de finanças, até para você melhorar seu vocabulário, administrar melhor os seus investimentos, falar com mais propriedade a respeito de alguns temas e evitar esse tanto de fake news aí que roda pelo Instagram, pelas nossas redes sociais, né, pela internet como um todo. Professor, aí tem uma parte... Oi? Pelo menos para mim aqui, a tela que está sendo compartilhada está a primeira ainda, não está nessa Não mudou? Da pizza que você mencionou. Aí, agora sim, ok. Agora mudou? Agora Veja sim. se atualizou aí. Ok. Ok? Mudou agora ou não? Para mim aqui mudou. Ah, legal. Então agora ficou. Então, desculpa, viu, gente? Para mim que estava... Mas esse aqui é um pouco da imagem, né? Para vocês visualizarem a ideia de que, tem uma parte grande ali, que é o princípio de investimento, que tem em torno de 20% das questões, uma outra parte que trata dos fundos, uma pequena parte ali que trata de previdência complementar, e uma outra fatia do bolo que fala sobre renda fixa e renda variável. Você, a princípio, não precisa decorar esses percentuais, não precisa decorar esses assuntos, nem nada disso. Fiquem tranquilos, porque é a primeira vez que a gente olha isso aqui e pensa assim, nossa, que tanto de coisa que eu preciso aprender, eu tô com medo, João, então não quero fazer essa prova. Calma, eu sei que parecem muitos assuntos, mas todos eles estão interligados. Eles seguem uma lógica de raciocínio. Então, se você tiver estudar direitinho, com o material correto, com o professor correto, na forma correta não vou dizer nem correto, mas assim, da forma mais inteligente de estudar, você vai ver que esses assuntos se conectam e é uma jornada muito gostosa da gente estudar.
Bom, entendido isso, eu vou dizer para vocês como vocês podem ser reprovados em 3 simples passos, tá? O primeiro passo, e acho que talvez é o mais comum de todos eles, geralmente quando as pessoas querem tirar uma certificação, elas vão lá no curso do professor X, Y, Z, de uma instituição ABC, compram um curso, e aí o que elas fazem? Elas se concentram apenas em resolver exercícios e não se concentram nas outras partes que compõem a ideia do aprendizado. Então, se você quer começar a estudar para certificação, e se você pensa que você será aprovado apenas não lendo a matéria, não assistindo a aula, e apenas respondendo os exercícios aí, talvez muito próximo à prova, você tem uma grande chance de não ser aprovado. Por 2 motivos. Primeiro, que antes, os exercícios, eles têm uma lógica de revisão e não de aprendizado. O aprendizado, ele se dá a partir do momento em que você cria o hábito de leitura, escrita e assistir às aulas. O exercício é só para você revisar o conteúdo. Então, é muito comum, hoje em dia a gente tem muita, talvez, vou dizer uma palavra meio forte, preguiça, mas não é isso, mas às vezes o que a gente faz é procurar atalhos, e esse atalho diz o seguinte, para que eu vou ler o material, para que eu vou assistir essa aula toda, sempre que eu posso ir lá e responder apenas exercícios e ir para a prova e ser aprovado. Bom, o banco de questões da maioria dos cursos, ele está desatualizado em relação à prova, porque atualmente a Ambima ela tem um banco de questões muito amplo. Então, antigamente, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, você ia lá, comprava o curso do professor X, você leia as questões e tal, etc., beleza? Aí você ia para a prova, eram as mesmas questões. Então, bastava você decorar as questões e ser aprovado na certificação. Isso acabou. Não existe mais. O banco de questões da prova, ele é vivo. E a cada mês, você tem novas questões sendo inseridas dentro do banco de dados, o que torna impossível, mesmo que você esteja estudando pelo melhor material do Brasil, que você tenha as questões da prova, porque esse banco de dados, ele é vivo. Então, aqui, mais uma vez, não se prenda a apenas responder questões. Responder questão faz parte da terceira etapa do aprendizado, que é o ciclo de revisão. A segunda maneira de você ser reprovado em uma certificação, que eu vejo muito é o seguinte, é você deixar para fazer essa certificação quando a empresa te exige. Então, eu citei aqui um exemplo de um colega que foi demitido da instituição porque não conseguiu não ser aprovado na prova de certificação. O que aconteceu? Ele teve um tempo para poder estudar, né, e fazer essa prova, e aí ele foi deixando para a última hora. Chegou um tempo que ele foi chamado e falou assim, olha, você tem 60 dias para ser aprovado nessa prova de certificação. E aí, nesse momento em que o seu chefe, o lugar onde você trabalha, te chama e fala, olha, João, se você não for aprovado nessa prova em 60 dias, você pode, inclusive, ser demitido. O que acontece? O nosso nível de ansiedade vai lá em cima. Então, a gente não consegue estudar com tranquilidade e não consegue absorver o conhecimento da forma como tem que absorver. Chega na hora da prova, a gente está nervoso e, às vezes, não consegue utilizar todo aquele aprendizado que a gente construiu ao longo do tempo, simplesmente porque está ansioso, está nervoso, porque tem uma pressão para que você seja aprovado na prova. Então, acho que a segunda coisa aqui, mais tranquila, se você quiser ser reprovado, espera alguém cobrar de você um prazo para você fazer essa certificação. É batata. É fazer isso daí e não ser aprovado. Eu já vi isso aí durante várias e várias vezes. Então, tomem cuidado com isso. O terceiro passo para você ser reprovado, e que eu acho que é o mais comum, é o seguinte. Como existem várias escolas e professores que vendem ali cursos preparatórios para a certificação, às vezes eu olho assim, nossa, professor, o senhor que dá aula dessa certificação tem o seu curso,
tem o curso do professor tal, o curso do professor Y, qual é o melhor de todos? Qual que eu vou estudar e vou passar? Olha, tudo bem que é possível que você tenha facilidade com a maneira como um professor ou outro se comunica, com um material ou outro, eu gosto do João, eu gosto do professor Pedro, eu gosto daquele outro professor, o método do fulano é melhor, tudo bem, mas não é isso que vai fazer você ser aprovado. Quem vai fazer a prova é você, não é o professor. Então, o foco principal não tem que ser no material que você tem acesso, nem tudo. É o compromisso que você faz consigo mesmo para viver a prova. Você precisa viver a prova, sabe? Você precisa pagar o preço. Isso significa que muitas das vezes você vai ter que deixar, durante um curto espaço de tempo, de fazer as coisas que você gosta, talvez de sair no final de semana, talvez de ficar com a sua família. Existe um preço que precisa ser pago para que você viva a experiência da prova. Porque será, no dia da prova, você e a prova. Não faz diferença qual material que você estudou lá atrás, do professor. Por mais que ele seja bom ou ruim, é você que faz a diferença. Então, não menospreze a capacidade de você ter que parar a sua vida e respeitar que a prova é difícil, sabe? O conteúdo, principalmente para quem nunca viu, não é tranquilo e que não dá para ir lá e fazer de qualquer jeito. É você que é o responsável pela sua aprovação. O material é importante, mas ele, por si só, não aprova ninguém, porque tem várias pessoas que compram o mesmo material, algumas são aprovadas e outras não. Tranquilo, gente? Faz sentido para vocês isso daqui que eu falei? Alguém quer falar alguma coisa a respeito? Teve alguma interação aqui no chat? Bom, se fizer sentido para vocês aqui, se sintam à vontade de interromper, fazer pergunta, se quiserem deixar para o final, também não tem problema, tá? E aí, o que eu vou falar aqui para vocês? Existem vários módulos. Como o meu tempo é curto, então eu vou dizer o seguinte, o que você precisa estudar em cada módulo, quais são os assuntos mais importantes, e uma questão que, com certeza, ou vai cair na sua prova, algo muito parecido, sabe? Ou esse assunto dessa questão vai ser cobrado de uma outra maneira, tá? São as questões que mais caem nesse tipo de módulo. Bom, no módulo 1, existe um monte de coisa que você precisa aprender. Mas, se você apenas entender isso aqui que está colocado no slide, que é o Sistema Financeiro Nacional, ele tem uma estrutura. Existem os órgãos nominais que criam as regras, sabe? Os chefes ali. E aqui eu estou falando do Conselho Monetário Nacional, eu estou falando do Conselho Nacional de Seguros Privados, quando eu trato de seguro privado. Quando eu falo de previdência fechada, eu tenho o Conselho Nacional de Previdência Fechada. Esses são os órgãos nominais, ou seja, são os chefes, os caciques. Eles ditam as normas e criam as regras. Também existem os órgãos supervisores. O supervisor é como se fosse o seu chefe imediato. É aquele que olha para ver se você está fazendo direitinho, se você está cumprindo a norma. Então, licença, o slide ele não está subindo. Não subiu? Nem agora? Não. Não? Poxa. Foi. Agora foi. Ah, tá. E aí... Tá o número 6, slide 6. Slide 6, né? Então, esse é a estrutura que você precisa entender e perceber aqui quem faz o quê. Se você pegar simplesmente isso que está aqui e pegar o nome de cada CMN, Conselho Monetário Nacional, o que faz o CMN, quem compõe, quais são as suas atribuições, se você entender isso daqui, muito provavelmente você vai acertar um número grande de questões no módulo 1. E qual é o padrão de questão do módulo 1? Bom, vamos pensar nesse modelo aqui, ó. Dentre as funções do Conselho Monetário Nacional, pode-se citar. Bom, o Conselho... Não passou, professor. Ainda está no módulo 6. Agora passou. Ah, então... Obrigada. A gente está com delay. Eu vou, então, minimizar e colocar e todos. Vocês vão me avisando se não passar, tá? É porque ele não está em modo de apresentação. Aí talvez o senhor está passando aí e ele não tá mudando por isso.
Na verdade, aqui no PowerPoint está assim, no F5, no módulo cheio, sabe? Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos lá. Não, bom, pelo menos para Tá mim, mudando aí para continua vocês agora? aparecendo a barra de tarefas, na lateral, os demais slides. A sua tela, João, ela tá aquela tela sem o módulo de apresentação. Professor, Tá, então deixa eu... teria que ser Oi. pelo Vou apresentar colocar a tela janela. cheia, tá? Veja se agora está mudando. Agora Isso. sim. Sim, isso, agora deu certo. Beleza. Melhor, né? Então, quando a gente fala do Conselho Monetário Nacional, nós estamos falando das... Acho que teve um pedido de participação no chat. Eu não consigo visualizar o chat, então se alguém puder me ajudar nesse sentido, tá? Bom, falando do módulo 1, que tipo de questão é mais comum? É perguntar quem faz o quê. E aqui eu tenho um exemplo do Conselho Monetário Nacional perguntando o seguinte, ó, dentre as funções do Conselho Monetário Nacional, CMN, pode-se citar, ou seja, o que ele faz? Ele emite papel moeda, autoriza a abertura de bancos estrangeiros no Brasil, define as diretrizes e normas referentes ao câmbio, realiza operações de redesconto. Bom, vamos imaginar que você, João, eu estou chegando agora aqui, e tem muito termo aqui que para mim ainda é novo. Então, por exemplo, eu não sei o que é uma operação de redesconto. Eu não sei, quando a gente fala aqui, essa questão do papel moeda. Não sei. Mas mesmo que você não saiba, pense o seguinte, o Conselho Monetário Nacional ele tem 3 pessoas, tá? É o ministro da Fazenda, tá? O ministro da Economia, que hoje dita assim, o secretário especial da Fazenda e o presidente do Banco Central. Bom, são 3 pessoas, pense que são 3 pessoas, e que elas têm uma limitação. Ou seja, pensem que 3 pessoas muito importantes não vão conseguir fazer uma série de coisas. Vamos lá. Por exemplo, para autorizar a abertura de um banco estrangeiro no Brasil, vocês já pararam para pensar o tanto de papelada e de burocracia que é necessário para você abrir um banco? Agora, imagine um banco estrangeiro no Brasil. São muitas licenças, muitas autorizações. Por mais que você não saiba, pense que existe um trâmite aí. Você simplesmente não pode chegar aqui do dia para a noite e abrir um banco estrangeiro no Brasil. Então, para isso, você precisa de várias autorizações, precisa cumprir vários regulamentos. Vocês acham que 3 pessoas, né, super importantes, que ficam ali pensando em temas que impactam a nossa economia, que elas teriam condições de analisar toda essa papelada para autorizar ou não a abertura de bancos no Brasil? Você acha que faz sentido isso? Emitir papel moeda. Bom, pense papel moeda, dinheiro, né? Pense toda hora o tanto que você pega notas e notas são inutilizadas e você tem que ir lá imprimir novas notas, etc., para repor. Pense que essas 3 pessoas dificilmente teriam essa capacidade de parar a vida delas para ficar emitindo papel moeda. Bom, agora vamos pensar o seguinte, são 3 pessoas importantes e são os chefes, os manda-chuva, o manda-chuva da nossa economia. Definir as diretrizes e normas referentes ao câmbio. Definir diretrizes e normas não parece coisa de chefe, gente? Não parece coisa de importante? Bom, 3 pessoas, pô, João, 3 pessoas poderiam sentar e definir algumas normas referentes ao câmbio. Faz sentido. Então, realizar operações de redesconto, ou seja, isso daqui é uma coisa rotineira, que por mais que você não saiba do que é redesconto, 3 pessoas, teoricamente, não conseguiriam parar a vida delas para ficar fazendo operações de redesconto ali. Então, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, a maioria dessas questões do módulo 1, você mata simplesmente entendendo a composição de cada um. Então, aqui, nesse caso, pense que o conselho, ele é responsável por definir as diretrizes e normas referentes não só ao câmbio, mas de outros assuntos. E a dica aqui para o módulo 1 é estudar a função de cada um desses
desses entes aqui, desses participantes, entender o que faz e, sobretudo, o que não faz. Não é difícil, desde que você utilize raciocínio lógico. E não ficar decorando, a Suzep, ela faz isso, 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 porque você decora, como é muito nome, muita coisa, uma sopa de letrinha, chega na hora da prova, você acaba errando a questão. Então, tente usar um pouco de raciocínio lógico, entendendo quantas pessoas compõem cada um e qual é a atribuição e o que cada uma dessas pessoas faz, que ficará fácil para você acertar as questões do módulo 1. Tranquilo, gente, até aqui? Módulo 1. Alguma dúvida, algum questionamento? Então, vamos para o módulo 2. No módulo 2, seria interessante que você entendesse um pouco aqui sobre as questões de API. O que é API? Toda vez que você vai fazer um investimento, você precisa preencher um questionário, e esse questionário vai dizer se você é um investidor conservador, se você é um investidor moderado, se você é um investidor agressivo, gosta de aplicar em ações, altos riscos para obter maiores retornos aí, pensando no longo prazo. Existem regras aí em relação ao que tipo de investimento você pode fazer, considerando o teu perfil de investidor. Tem que dar uma lida também no aspecto de lavagem de dinheiro, tá? E aí, o mais importante, na minha visão, é a parte de risco. Existem alguns riscos, cai muito em prova essa questão dos riscos, que as instituições financeiras estão sujeitas e que você, enquanto profissional que representa essas instituições, você deve evitar o máximo possível expor o teu cliente e a instituição a riscos, porque isso pode causar danos, não só em imagem, como danos financeiros, tanto para a instituição quanto para o teu cliente. Então, dá uma olhada nesses temas aqui, porque eles são muito importantes no módulo 2. Mais metade das questões tem a ver com esses 3 assuntos. Bom, e aqui tem uma questão de prova que cai muito, que diz o seguinte, ó, pode danificar o negócio de uma instituição de muitas formas. O valor da ação dessa instituição, pode perder clientes e ter queda nas oportunidades de negócio, ou seja, os clientes podem deixar de fazer negócio. Quando a gente está falando desse tipo de risco, que risco que pode ocasionar tudo isso daí? Bom, letra A, risco legal. O risco legal é um risco que tem a ver com normas e contratos. Ou seja, você foi lá, fez um negócio com o teu cliente e deixou, com o teu cliente, com o teu associado, depende, né, se você está na instituição financeira cooperativa, e você deixou de colher assinatura no documento. Então, ele foi lá, contratou um investimento, e ele tinha que assinar um termo, dizendo que ele está de acordo com aquela aplicação, e ele não assinou. Poxa, é um risco para a instituição. Existe um contrato ali, a instituição deixou de fornecer um contrato que explica tintim por tintim qual o detalhe de remuneração, resgate daquele investimento. Poxa, amanhã ou depois, esse cliente pode questionar. Mas eu não sabia, eu estou perdendo dinheiro aqui, João. Como é que faz? Então, o risco legal, ele está atrelado a normas e contratos mal feitos, entre aspas, né? Ou que podem expor a instituição a riscos e podem expor o cliente a perdas financeiras. Bom, o segundo aqui é o risco de imagem, que é a nossa resposta correta. Porque quando a gente fala de risco de imagem, pensa que você está lá navegando no seu Instagram, tranquilão, e aí você vê uma coisa assim, nossa, um animalzinho, um pet, um cachorrinho. Eu vou citar o exemplo do cachorrinho, porque eu gosto muito, tem um cachorro, né, a Maria. E aí, um cachorro sendo maltratado dentro de uma agência bancária, os funcionários lá, bravos com o cachorro, sai daqui, vai para lá e tal, isso figura, nossa. Então, quer dizer, esse banco não gosta de animais, eu também não gosto desse banco e tal. Isso pode oferecer um risco de imagem para essa instituição. Ou seja, tudo aquilo que afeta de maneira negativa a imagem e o posicionamento de mercado da instituição diz respeito ao risco de imagem. E isso pode fazer com que as pessoas comecem a vender as ações, encerrem as contas, não queiram fazer negócio. Então, isso está atrelado ao risco de imagem, que é a resposta correta da questão 2. O risco soberano, ele tem a ver com o risco país, o risco Brasil. E o risco de mercado
tem a ver com a montanha-russa, que é o sobe e desce. Bom, se uma ação hoje custa R$ 5 e amanhã ela está custando R$ 7, ela valorizou, ou ela está custando R$ 2, se ela oscila. Essa oscilação de preço nós chamamos de risco de mercado. Então tem que estar ciente, porque tem um risco de você colocar R$ 1.000 em um determinado investimento, e daqui a um tempo você ter menos de R$ 1.000, porque existe esse risco, e esse risco é chamado de risco de mercado. O módulo 2 precisa entender compliance, lavagem de dinheiro, tá? Tem que entender e dar uma olhada no que é aplicado, penalidade, aonde denunciar, quem pode ou não denunciar. Também tem que ficar ligado nessa parte que é super fácil, tranquila, que são dos riscos. Deve cair aí na CPA 10 de 2 a 3 questões falando disso daqui, e é coisa muito fácil, coisas que nós não podemos errar na prova. A prova, ela tem vários assuntos, mas você não precisa saber todos eles. Para que você seja aprovado, você pode errar algumas questões. Então, não se cobre tanto. Nós precisamos fazer o seguinte, não errar as questões fáceis e deixar a nossa gordurinha para a gente errar as questões mais difíceis. Essas questões aqui do módulo 2 são questões fáceis que nós não podemos errar. Então, fiquem de olho nesses assuntos, porque esses assuntos são muito cobrados em prova. Falando aqui do módulo 3, é um dos módulos que eu mais gosto e que é mais assim dia a dia de todas as pessoas, que é o módulo que fala de economia, tá? Então, muitas das vezes você está lá no seu Instagram e com certeza tem alguém que coloca uma postagem assim, ó, o Copom diminuiu a taxa Selic, a partir de hoje a taxa Selic é de 13,25. Ah, poxa, legal, você está assistindo ali o jornal, lendo alguma coisa, o PIB do Brasil, ele aumentou em 2%, ou a inflação do mês passado foi 0,12%, ou tivemos mês passado uma inflação negativa. Então, todos esses assuntos que dizem respeito à nossa economia, elas estão inseridas ali no módulo 3. É muito gostoso de estudar, não só para a certificação, como para a nossa vida, porque isso aqui afeta tanto a parte de investimento, como a nossa vida como um todo, tá? Toda vez que você vai ao supermercado, isso, olha o preço de alguma coisa, você vai lembrar, poxa, aqui tem um preço, tem inflação e tal. Então, isso é importante até para você entender um pouco de política e de outros assuntos. E aqui eu coloquei uma questão de prova que muito provavelmente será cobrada, talvez não com esses dizeres, mas eles vão te questionar de alguma forma, que é sobre taxa de juros, tá? Taxa de juros é um dos assuntos mais discutidos no mercado. Para você que já trabalha com investidor ou que queira trabalhar, quando a gente vai começar uma conversa com um investidor, quando eu vou começar uma conversa com o meu cliente, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que a gente fala, é falar um pouco de taxa de juros. E como é que essa taxa de juros vai impactar tanto nos investimentos daquela pessoa, quanto nos investimentos de maneira geral, e também as taxas de juros, talvez até de outros países, porque como nós vivemos em um mundo globalizado, quando os Estados Unidos, por exemplo, sobem ou diminuem taxa de juros, isso também tem um reflexo aqui nos nossos investimentos no Brasil. Então, o mercado como um todo, a movimentação do mercado, ele é muito ligado à questão de taxa de juros. Então, é muito comum, diante desse contexto, a prova lhe cobrar questões para ver se você entendeu direitinho a questão da taxa de juros. E aqui no Brasil, a taxa de juros é definida por um comitê, que é chamado de Copom, que é constituído pelos diretores do Banco Central do Brasil. E aqui tem uma questão que diz o seguinte, ó, o Comitê de Política Monetária, Copom, anunciou hoje que a projeção de inflação para o final do ano está abaixo da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Lembrem lá atrás da primeira questão do Conselho Monetário Nacional, que é quem define meta, quem define as regras, porque meta é coisa de chefe. Então, você entendeu que aquilo que a gente aprendeu lá no módulo 1, de alguma maneira está sendo cobrado aqui nesse módulo, porque os assuntos estão conectados. Então, não estão isolados. E aqui
Ele está dizendo que, olha, o Copom anunciou que a projeção da inflação para o final do ano está abaixo da meta. Assim, é provável que na próxima reunião a taxa de juros Selic meta seja. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó, o Conselho Monetário Nacional, ele tem como atribuição principal estabelecer a meta de inflação. E aí, o Copom, por intermédio de taxa de política monetária ali, né, ele utiliza alguns instrumentos para bater a meta. Então, por exemplo, acho que a maioria aqui trabalha em empresa, o teu chefe te dá uma meta. Ó, João, você tem uma meta para entregar esse mês. E aí você utiliza algumas ferramentas para cumprir essa meta. Quem dá a meta, o Conselho Monetário Nacional, ele dá a meta de inflação. Olha, eu gostaria que a inflação ficasse, por exemplo, num patamar de 3% ao ano. Tem uma pequena variação, tá, gente? Acima ou abaixo. Aí o Copom, ele vai lá e utiliza de algumas ferramentas para bater a meta, para fazer com que a inflação fique dentro da meta. Uma das ferramentas mais comuns que ele utiliza é aumentar ou diminuir a taxa de juros. Bom, entendido esse aspecto, vamos para o que a questão está perguntando. Ó, o que o Copom anunciou hoje, que a inflação para o final do ano está abaixo da meta estabelecida. Ou seja, imagine que a meta de inflação foi fixada em 3% ao ano, e que nós hoje estamos com a inflação de apenas 1%, ou seja, abaixo da meta. Sendo assim, o que provavelmente o Copom fará na sua próxima reunião? Letra A. Eu gostaria que vocês respondessem aqui no chat. Tenham uma elevação da taxa para estimular a economia e elevar o índice da inflação para o intervalo dentro da meta? Letra B. É possível que a meta seja reduzida para estimular a economia e elevar o índice da inflação para o intervalo dentro da meta? Letra C. Nada se altere? Ou letra D, seja reduzida para segurar a economia e elevar o índice da inflação para o intervalo dentro da meta estabelecida. Ufa, professor, não sei. Para facilitar, eu coloquei esse quadro explicativo aqui para você entender como funciona na prática essa questão de taxa de juros. Isso daqui, gente, é para você levar para a vida, tá? Não só para a prova. Então, olha só, como é que funciona na prática? Quando o juro quando a taxa Selic sobe, os juros cobrados nos financiamentos, empréstimos e cartão de crédito ficam mais altos. Por quê? Porque pense na taxa Selic como o custo do dinheiro na fábrica. Ou seja, lá tem a menor taxa de juros possível. Então, quando sobe a taxa Selic, os bancos eles têm que comprar o dinheiro na fábrica e eles têm que repassar por um valor mais alto do que eles compraram na fábrica para ter lucro. Então, se subiu na fábrica, é de se pensar que o preço ele vai ser repassado para as pessoas. Como é que funciona um banco? O banco, a atribuição principal dos bancos é comprar e vender dinheiro. Então, se o custo do dinheiro aumentou, obviamente, os juros cobrados nos financiamentos, empréstimos e cartões ficam mais altos. Se os juros ficam mais altos, e as pessoas então vão falar assim, eu não vou comprar aquele iPhone 14 Pro Max aqui, parcelado, porque o juro está muito alto, sabe? Não vou financiar o meu apartamento, não vou financiar o meu carro que eu quero comprar, a minha moto, porque o juro está lá nas alturas. Esse juro alto desestimula o consumo. Se o consumo diminui, então a inflação, que nada mais é do que um termômetro do preço das coisas, então a inflação cai. Ou seja, se o consumo diminui, se há menos procura, a tendência do preço é cair. Então, quando a taxa de juros sobe, o custo do dinheiro sobe, as pessoas compram menos, o consumo diminui e a inflação cai. Notem que isso é a resposta lá da questão. Porque se a inflação, no nosso exemplo, se a meta é 3, e eles percebem que está 1, ou seja, nós precisamos que o 1 chegue a 3. Ali, nós precisamos estimular a economia para que a inflação suba e fique dentro da meta. Então, vamos lá.
E quando o juro cai, será que é a resposta? Quando o juro cai, a gente toma mais dinheiro emprestado, porque o dinheiro fica mais barato. Se o dinheiro fica mais barato, então eu vou querer financiar meu carro, financiar meu apartamento, comprar o meu iPhone. Isso estimula o consumo. Se estimula o consumo, então a inflação sobe. Então, olha só, se a inflação está abaixo da meta, se ela está menor do que o esperado, nós queremos que a inflação suba. Para a inflação subir, nós precisamos que as coisas fiquem mais caras. Para que as coisas fiquem mais caras, uma das possibilidades é estimular o consumo, porque aí vai ter muita gente procurando para comprar, e aí a pessoa, nossa, a procura aumentou, eu vou elevar um pouquinho o preço, porque senão não dá para vender para todo mundo. Isso nos remete aqui à resposta da questão. Considerando isso que eu falei, qual é a resposta correta? Bom, se a projeção está abaixo do esperado, é possível que eu eleve a taxa de juros ou que eu reduza a taxa? Bom, eu quero reduzir a taxa para aquecer a economia. Então, pensem aqui na letra B. Seja reduzida para estimular a economia e elevar o índice de inflação para o intervalo dentro da meta estabelecida. Acho que até isso, letra B de bola. Acho que a D aqui faltou um dizer. Mas o mais importante aqui é que vocês entendam esse efeito. Quando a taxa sobe, o que acontece com a inflação, e a prova, ela vai a todo tempo fazer perguntas como essa, para ver se você entendeu essa lógica. Quando a Selic sobe, acontece o quê? Quando a Selic cai, acontece o quê? Se eu preciso fazer com que a inflação suba, o que eu preciso fazer com a Selic? Se eu preciso fazer com que a inflação caia, o que eu preciso fazer com a Selic? Então, é preciso entender essa relação, e isso provavelmente vai estar lá dentro da sua prova, tá? Já no módulo 4, é um módulo que começa a falar dos produtos de investimento. E aqui eu coloquei alguns exemplos, como CDB, letra financeira, nós temos as debêntures, LCI, LCA, é uma sopa de letrinhas. É importante que vocês entendam o papel de cada uma, e também a tributação. Existem alguns investimentos que são isentos de imposto, como, por exemplo, as Ls, né? LCI, LCAs, os CRIs e os CRAs, e as debêntures incentivadas, tá? Bom, João, oi. só um passinho atrás, eu queria deixar aqui uma dica, né? O pessoal que sempre está aí ligado na rede social, sigam no Instagram o Banco Central. Ele traz, gente, vocês não têm ideia, uma série de postagens de cunho educacional. Então, o que é o Copom, o que é o IPCA, o que é a taxa Selic. Então, ou seja, ali no dia a dia, né, você tendo o Banco Central como uma das páginas que você segue, eu tenho certeza daquilo que o João falou lá no comecinho, aquela leitura, né? Você vai dando, uma postagem aqui sobre taxa Selic, dá uma lidinha rápida, porque os conteúdos são bem resumidos. Então fica a dica aí, sigam o Instagram do Banco Central, muito legal, viu? Ótimo. É importante você ter colocado isso daí. Na nossa disciplina ali dentro do MBA de CPA 10, tem um exercício que é muito bacana, e os alunos gostam muito, que é de acessar ali o site do Banco Central e entender o que ele disponibiliza de maneira gratuita. Existem muita coisa de conteúdo educacional gratuito, muitos relatórios interessantes e muita coisa que é legal a gente consultar com mais frequência, até para você ficar mais antenado na hora de falar com o cliente. Então, fica a dica aí de seguir o Banco Central no Instagram e, dentro do possível, dar acesso ao site também, que o site tem muita coisa bacana. Quando a gente vai ali dentro do MBA fazer a aula de CPA 10 ali, a gente entra em cada relatório, explica como funciona, os gráficos, qual a informação, o que a gente tem que acompanhar, a que tempo isso é divulgado, para que a gente se mantenha mais atualizado, para ter uma conversa mais arrumada com o nosso cliente investidor, tá? Bom, e aqui, falando um pouco de produto, aqui o módulo 4 ele já entra um pouco na ideia do produto, tem uma questão que é muito cobrada em prova, um produto que é muito cobrado em prova, que é o Tesouro Direto.
Quando a gente fala em renda fixa, na verdade, estamos falando de emprestar dinheiro, né? Esse dinheiro ele pode ser emprestado para uma instituição financeira ou para um banco. Esse dinheiro pode ser emprestado para uma empresa diretamente, ou seja, você pode emprestar esse dinheiro lá para o Itaú, você pode emprestar esse dinheiro para o BTG, você pode emprestar esse dinheiro para o Banco do Brasil, você pode emprestar esse dinheiro para a Caixa Econômica, para o Sicredi, para o Cicobi, ok, crédito bancário. Mas você também pode emprestar direto para a Petrobras, para Vale, para a Magazine Luiza, para outras empresas diretamente. E também, quando a gente fala isso, existe a possibilidade de você emprestar esse dinheiro direto para o governo federal. Quando a gente empresta esse dinheiro para o governo, o nome que se dá é Tesouro Direto. Lembrem lá do Chaves, né? Não tinha o Kiko, que é o Tesouro? Então, é muito comum a prova fazer esse tipo de comparação entre os investimentos que consistem em emprestar dinheiro para o banco, consistem em emprestar dinheiro para a empresa diretamente, ou consistem em emprestar dinheiro para o governo. Quando a gente fala de emprestar o dinheiro para o governo, e aí nós estamos falando de Tesouro Direto, o que é legal? Tem um aplicativo muito interessante do Tesouro Direto, que você pode baixar no seu celular, e esse aplicativo te possibilita não só conhecer as opções de investimento, como fazer algumas simulações. E aqui eu tenho um exemplo de questão, todas essas questões aqui são exemplos, tá? Para que vocês entendam um pouco de como que a prova cobra e aborda cada assunto. O objetivo não é que você decore a questão, nem acerte, nem nada disso. É só para você ter um contato com a linguagem e com o padrão de questão. E aqui diz o seguinte, ó, o Tesouro Direto é uma das formas de comercialização dos títulos públicos federais e possui como característica. E aqui, esse é o modelo de questão que você tem que ler todas as respostas, porque tem, às vezes, respostas corretas e respostas que não estão corretas. Então, ele diz o seguinte, ó. 1. Tem liquidez diária para os vários títulos através do Programa de Recompra do Tesouro Nacional. Isto é verdade. Se você acessar o site ali do Tesouro Direto, você vai verificar que os títulos, geralmente, têm vencimento longo. Tem título que vai vencer lá em 2050, 2030, 2040. Então, geralmente, como o brasileiro, ele tem uma memória, né, uma tendência de pensar no curto prazo. Se você fosse lá e tivesse um título, você está em 2023, você pensar assim, nossa, eu vou emprestar o dinheiro para o governo para receber em 2050? Não vou de jeito nenhum, é muito tempo, nem sei se eu vou estar vivo daqui em 2050. Então, seria difícil para o governo arrecadar, né? Então, o que ele faz? Fala assim, não, fica tranquilo, você me empresta o dinheiro, eu coloco o vencimento desse título, o vencimento é quando o governo vai te devolver ali o dinheiro, mas tem o seguinte, se você precisar do dinheiro antes do prazo, eu te devolvo, não tem problema não. Não tem problema. Por mais que esse vencimento seja longo, 2030, 2040, 2025, se você precisar, você vem aqui e eu te devolvo o dinheiro. Obviamente que essa devolução, ela tem um cálculo, né? E muitas das vezes, o que você recebe quando resgata esse dinheiro antecipadamente pode ser diferente da taxa que você combinou com o governo lá atrás. Mas, de qualquer forma, você consegue fazer o resgate do dinheiro. Então, a número 1 é verdadeira. A número 2 diz o seguinte, que existe garantia do FGC para os títulos emitidos. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, que funciona como um seguro para que você tenha a oportunidade, para que os bancos menores fiquem competitivos. Então, até o limite de R$250 mil por instituição e 1 milhão por CPF, se você ir lá e comprar um título do banco pequenininho, que você ouviu falar agora, e esse banco quebrar, se você investiu nesse banco até o limite de R$250 mil, você vai ter o seu dinheiro de volta pago através do seguro, que é o FGC. Só que essa garantia do FGC, ela vale para crédito bancário, quando você empresta dinheiro para uma instituição financeira. Ela não vale para títulos públicos. Não existe essa garantia para títulos públicos. Isso é uma garantia do crédito bancário. Assim como não existe essa garantia para crédito privado.
que é o crédito privado, é quando você empresta o seu rico dinheirinho para uma empresa diretamente. Se eu emprestei para uma empresa diretamente e essa empresa quebrar, então eu não posso ir lá no FGC e acionar o meu seguro, porque esse seguro ele é exclusivo e específico para instituições financeiras, seja ela bancos financeiros, né, e demais que se enquadram nessa categoria. Então, no caso do título do Tesouro Direto, não tem garantia. Percebam que aqui, gente, é o inimigo te tentando. Ele quer fazer você confundir o crédito bancário com o crédito do governo. Então, nesse módulo, a todo tempo, essa tentativa de dar um bug aí na sua cabeça para você confundir as coisas. Mas agora você não confunde mais. Por quê? Porque entendeu que existem 3 caixinhas, as caixinhas dos bancos, das instituições financeiras, a do governo e a caixinha das empresas. Somente a caixinha do banco tem FGC, tá? E nem é para tudo, tá? Mas isso a gente fala em um outro momento. 3. Oferta de títulos públicos, verdade, e títulos privados. Não é verdade, porque o Tesouro Direto é uma plataforma, uma modalidade de investimento para títulos públicos, não para títulos privados. Então, a 3, ela está correta quando fala oferta de títulos públicos, mas não está correta quando fala de título privado. Título privado é quando você empresta o seu dinheiro para uma empresa ou para um banco, para uma empresa, e não para o governo, tá? Então, aqui está correta a questão A, né? A liquidez, quando a gente fala de tesouro direto, só é válida para títulos que são comercializados pelo governo, chamado de títulos públicos, tá? Título público, título do governo, tesouro direto. Tem que fazer essa conexão, para você não errar essa questão, tá? Amém, gente? Tranquilo até aqui? Tranquilo ou não? Deixa eu só parar um pouquinho aqui. E eu dar uma olhadinha aqui pro rostinho de vocês. Vocês estão aqui comigo, a Edna, eu estou vendo a Edna, tá firme aqui. O Paulo, Frederico, a Vera voltou. O Frederico, firme, Frederico, tudo bom? Boa noite. A Henriane está dizendo se essa aula vai ficar disponível. E aí, se alguém puder responder. Andressa, boa noite, Karine e demais. Gente, Olha, sabe... então, deixa eu só colocar, pessoal, na vez passada, a instituição, no caso a FGI, ela não disponibilizou, porque é um momento, vamos dizer assim, específico, que, como ele é aberto, né, também para pessoas de fora, então, não é disponibilizado. Mas, né, para aqueles que desejarem algum tipo de, vamos dizer assim, complemento, ou até mesmo algum tipo de material, pode falar comigo, que sou o coordenador, que a gente organiza juntamente com o professor o que pode ser feito, tá bom? E eu vou verificar também a questão que esse momento aqui está sendo gravado, então, se a gente consegue pelo menos a parte do acesso, né, ao link da gravação, ok? É isso. Bacana. Gente, por mais interessante que seja o conteúdo, vocês vão entender quando estiverem estudando ali para a prova de certificação, chega um tempo que é tanta informação que a gente dá um bug assim, tá? Então, por isso que eu parei aqui para a gente voltar, dar uma respirada. Quem já assistiu Netflix, e aí chega um tempo que você está assistindo, aparece a mensagem assim, ó, você ainda está assistindo? Quem já viu essa mensagem no Netflix? Será que você dormiu, né? Será que você ainda está aqui, né? Não é, gente? Se você já viu essa mensagem, significa que você não tem vida social, tá? Assim como eu, é porque você está muito tempo vendo uma coisa, né? E ele quer saber, e aí, você está aqui? Você dormiu? Como é que tá? Então, eu gosto sempre de voltar aqui, eu quero saber, vocês ainda estão comigo, gente? Vocês não me abandonam, são todos aqui, a galera colocando aqui no chat, aqui. O Henrique acrescentou aí no chat que esse conteúdo, a gravação, ficará disponível no YouTube da FGI. Então, já deu ajuda aí no que diz respeito ao acesso ao conteúdo, beleza? Bacana, bacana.
Obrigado pela parceria de sempre, viu, gente? De vocês estarem firmes aqui. E aí, vou retomar aqui o conteúdo para a gente falar um pouquinho do próximo módulo. Isso vai ficando mais interessante conforme a gente vai passando os módulos, tá? E aqui, no módulo 5, você precisa... Gente, para a vida de vocês aí, quem estiver dormindo acorda, quem estiver conversando para... Se você vai fazer prova, para a vida de vocês, escuta isso aqui que eu vou falar. O módulo que cai mais questões é o módulo de fundos de investimento. E aí, dentro do site da Ambima, se você colocar no Google, assim, ó, livros CPA 10 gratuitos, existem alguns livros disponibilizados pela Ambima que são gratuitos, tá? Alguns estão desatualizados ali, então não dá para estudar só por aqueles livros, mas essa tabela que eu estou colocando aqui para vocês, eu coloquei em dois slides, né? Ele está disponível nesse livro, na parte de fundos de investimento. Se você entender o que está aqui nesse slide e nesse aqui, você vai acertar 70% no mínimo do conteúdo de fundos de investimento. E o conteúdo de fundos de investimento, ele tem um grande, pode cair até 30% na prova. Então, percebam, o que você tem que fazer? Você tem que imprimir isso daqui, essa página aqui, ó, onde fala a classe, o fator de risco, tudo isso daqui, os riscos de cada um e as regrinhas de cada coisa, desde fundo de ações, renda fixa, cambial, multimercado. Você vai imprimir isso daqui e todos os dias você vai ler. Você vai acordar de manhã, você vai limpar a remela e você vai sentar e você vai ler. Vai passar o dia inteiro. Na hora que você vai dormir, você vai sentar na cama, você vai ler de novo. Se você fizer isso durante todo o tempo que você estudar para a prova, você vai memorizar isso daqui e vai acertar grande parte das questões. Você não só vai acertar, como vai fazer outra coisa muito inteligente, que é acertar mais rápido, porque a prova tem um tempo. Então, você não pode ficar gastando muito tempo em questões que você não sabe, porque aí você fica 5, 10 minutos numa questão, o tempo está correndo, daqui a pouco o seu tempo acabou e você não respondeu todas as questões. Quando você lê esse quadro repetidas vezes e memoriza, você vai acertar as questões e acertar muito rápido, o que possibilita você ganhar mais tempo para responder questões mais difíceis. Então, dica do módulo 5, você vai imprimir isso daqui, imprimir colorido, bonitinho, vai plastificar ou coloca na parede da tua cama e você vai ler quando acordar e vai ler quando dormir. E quando você acertar um monte de questões, eu gostaria que você lembrasse e fale, ó, professor, cara, acertei um monte de questões porque estava tudo naquela tabela. Acredite, gente, confie no método. Funciona, já foram centenas de pessoas aprovadas, confie no método. Leiam essa tabela. Bom, e aí tem uma questão de prova desse módulo que diz o seguinte, ó, de quem é a responsabilidade de checar a adequação do perfil do investidor. Lembra lá atrás que eu falei que quando você vai investir o seu rico dinheirinho, você tem que responder um questionário que vai dizer se você é conservador, se você é arrojado, se você é agressivo. Então, esse questionário, nós tem um nome chamado Suitability, e aí alguns pronunciam de maneira diferente, e começa um monte de termos. E aí eu vou dar a segunda dica, que é a dica mais preciosa da noite. Vocês não vão ouvir essa dica em nenhuma aula de nenhum lugar. E só vai ouvir essa dica quem ficou até agora. Nesses livros gratuitos, feitos pela própria Ambima, que é quem faz a prova. Certo? Lá no final de cada livro da CPA 10 tem um glossário que tem todos os termos técnicos. Tem lá, por exemplo, suitability, e do lado está escrito o que é o suitability. Ou seja, você precisa imprimir também esse glossário, que é onde tem os termos técnicos, esse linguagem, essa gíria, esse dialeto do mercado financeiro que é cobrado na prova.
Você vai imprimir isso daí e você vai ler. Eu já fiz o teste, ao todo são menos de 20 páginas, certo? Então, ó, 20 páginas, você vai chegar ali e você vai ler isso daí. Por quê? Porque é muito comum você chegar na prova e ter um termo, uma palavrinha ou outra que você não sabe o significado e você perde a questão. Se você lê o glossário, repetidas vezes, é igual aprender inglês, gente, sabe? As palavras são parecidas e elas vão se repetindo. Precisa ler todo dia? Aí vai depender. Se você está num nível, se você trabalha em banco, se você consome conteúdo do mercado, então você já vai ter familiaridade com a maioria dos termos. Então você precisa ler menos. Você vai bater o olho, não, isso aqui eu sei. Se você está começando agora, se você não trabalha em um banco, se você consome pouco conteúdo, precisa ler mais vezes, tá? Precisa ler mais vezes. Porque uma palavrinha dessa que você não lembra o significado te tira a questão. Esse glossário está disponível desde sempre, gratuitamente, nos livros da Ambima, da CPA 10, e mesmo assim eu vejo dezenas de pessoas serem reprovadas em prova porque fala, professor, não entendi o que está escrito na questão. Tinha uma palavra lá que eu não sabia. Por quê? Porque não seguiu o método. Quem segue o método é aprovado na prova. Leia o glossário. É o básico bem feito. De quem é a responsabilidade de checar a adequação do perfil do investidor ao fundo, sendo o primeiro contato que o investidor tem, e servindo de ponte entre o investidor e o fundo. Bom, e aqui nós temos um pouco da responsabilidade de cada um. Um fundo, ele tem CNPJ próprio e ele é uma empresa, um fundo de investimento é uma empresa que tem CNPJ próprio. E ali, quem é dono desse CNPJ é chamado de administrador. Atrás desse CNPJ tem uma mente pensante, o cérebro, a pessoa, funcionário do fundo, que toma as decisões. Ah, eu vou investir em Magazine Luiza ou eu vou investir em Petrobras? Sabe quem toma essas decisões? É o gestor. É uma pessoa física que é contratada pelo administrador do fundo. E ali tem o custodiante. O custodiante, ele funciona como se fosse uma caixinha. Ele faz a custódia. Ele guarda os investimentos dentro dele. Agora, o mais importante aqui na questão é o distribuidor. O distribuidor, ele é o vendedor. Muitas das vezes representado pelo banco onde você investe. Então, às vezes, você está lá no BTG, através da plataforma, investindo em um fundo de investimento cujo administrador é o Santander, mas o distribuidor é o BTG. Ou seja, o distribuidor é igual a distribuidora de bebida, certo? Na distribuidora de bebida tem lá Antártica, Skol, Heineken, tem suco, tem um monte de coisa. Eles não fabricam nada, eles só vendem. Então, o distribuidor, ele é o vendedor. Quem faz o primeiro contato quando você vai comprar algo, o seu primeiro contato não é com o vendedor? Então, o vendedor é igual ao distribuidor. Então, o primeiro contato é com esse cara. Então, nesse caso, de quem que é a responsabilidade aqui de checar é o distribuidor, geralmente representado pelo banco ou instituição que é onde você faz o teu investimento. E antes de fazer qualquer investimento, esse banco, né, no qual você está fazendo essa aplicação, essa instituição financeira, ele exige que você responda ao questionário de perfil do investidor. Entender os papéis do distribuidor, administrador, gestor e custodiante é muito importante para que você não erre questões do módulo de fundos de investimento. Cada um tem seu papel, ado, cada um no seu quadrado, ema, cada um com seus problemas. Se você entender isso daqui de cada um, você não erra mais questões. E é um módulo onde tem um menor percentual de acerto, tá? Bom, o módulo 6, ele também trata um pouco da temática de produtos. E aí eu trago uma questão para vocês que é muito cobrada em prova. Um investidor que utiliza análise fundamentalista para adquirir ações, esse investidor vai priorizar o quê? As informações do balanço patrimonial da empresa?
2, cenário macroeconômico e demanda global pelo produto que a empresa produz. Então, ó, já tem um palavrão, macroeconômico. Tem outro palavrão, balanço patrimonial. Bom, tem outro palavrão, análise fundamentalista. Se você nunca teve acesso com esse conteúdo, mas você seguiu o professor e leu o glossário, você vai entender que todas esses palavrões, ou seja, palavras grandes, estão lá no glossário e você já está lendo isso daqui já com familiaridade. Não vai precisar ficar boiando e pensando, nossa, e agora? Quem poderá me ajudar? E aí, a 4 diz, ó, informações sobre volume de negociação da ação. Bom, para comprar ações, você tem que adotar um critério. Bom, você tem que fazer uma análise. Você não vai comprar de qualquer jeito, sabe? Então, quando você vai comprar, por exemplo, uma roupa, você não faz uma análise, que tipo de roupa que eu gosto? Qual é a cor? Qual o tamanho? Onde que eu vou usar essa roupa? Quanto custa? Quando você vai comprar uma roupa no shopping, por exemplo, você faz uma série de avaliações. Tem alguém que usa essa roupa? Será que eu vou ficar bem com ela? Você não chega lá, fecha o olho e fala assim, eu quero, mamãe mandou escolher essa. Não, você não faz isso. Para comprar ações, você também faz uma análise. As análises mais comuns não são únicas, são as mais comuns, são a análise técnica e a análise fundamentalista. A análise técnica é muito famosa quando você vê que as figuras que tem aqueles gráficos assim, ó, para cima e para baixo, aquelas listas, muito comum com quem faz operações de compra e venda no mesmo dia, chamadas de day trade, porque o day trade é igual quando você vai numa festa, ver uma pessoa ficar apaixonada no carnaval, dá um beijo naquela pessoa e nunca mais você vê. É um amor que começa e termina no mesmo dia. Day trade, compra e venda no mesmo dia, é um amor que dura pouco. Já a análise fundamentalista, ela é mais para um namoro, mais para um casamento. É uma coisa de longo prazo. Então você vai querer, se você quer ficar com alguém por longo prazo, para se casar, para namorar, você não vai querer uma coisa só de um dia. Você vai querer saber quem é essa pessoa, com quem que ela anda, qual que é o passado dela, o que ela faz, quanto que ela ganha, quanto que ela deixa de ganhar, se ela já fez mal para alguma outra pessoa, se ela já fez o bem. Então, toda essa análise que a gente chama do fundamento, da história, do contexto, quando a gente vai falar de análise fundamentalista, é pensar em comprar uma ação para carregá-la ou ficar com ela mais tempo. Então, ali a gente olha informações da empresa como balanço patrimonial, que é onde a gente encontra todas as informações contábeis da empresa, o cenário onde aquela empresa está inserida, ou seja, eu vou aplicar em ações da TAM, mas será que a TAM está muito boa no mercado? Será que a Gol não está melhor? Como é que está essa questão de competitividade na indústria aérea? Será que a galera não está andando mais de metrô, de ônibus? Então tem que olhar o cenário, não só essa empresa, mas o cenário em que ela está inserida. Então, número 1, as análises fundamentalistas tem tudo a ver com balanço patrimonial, tem tudo a ver com 2, que é cenário macroeconômico, demanda, oferta e procura, mas não tem nada a ver com gráfico, aqueles gráficos de sobe e desce. Isso é mais para você tomar uma informação para comprar pensando no passado, porque o gráfico, ele é um retrovisor, ele mostra tudo aquilo que aconteceu com o preço no espaço de tempo passado. E a 4 aqui, informações sobre volume e negociação. Também não tem a ver com análise do fundamento, tem a ver com análise técnica, ou seja, quantas milhares de pessoas negociaram ações da Magazine Luiza hoje? Foi muito ou foi pouco? Como é que está a procura? Análise técnica. Então, análise do fundamento aqui é 1 e 2, tá? Balanço patrimonial, que é um pouco do raio-x da empresa, e cenário macroeconômico, que é um pouco do cenário onde essa empresa está inserida. É muito cobrado em prova a diferença entre análise técnica e análise fundamentalista. Qual é a melhor? Não tem melhor. Vai muito do teu objetivo, e tem gente, inclusive, que utiliza dessas duas análises combinadas, tá? Uma para escolher, a outra para acertar o time da compra, da venda, a entrada e a saída. E aí tem um pouco aqui do módulo 7, que é o módulo que fala de previdência, né? E aí você tem a diferença, o que é mais cobrado em prova, é a diferença entre VGBL e PGBL.
E aí tem uma tabelinha aqui, que se você decorar essa tabelinha, tem que decorar mesmo, ela vai ficar ao lado daquela tabela ali dos fundos de investimento. Se você entender que o PGBL permite reduzir até 12% da renda bruta tributável, né? E se você entender que o VGBL, ele não permite dedução do imposto, e aí a base de cálculo do PGBL é o montante mais o capital, enfim. Existem algumas diferenças entre uma coisa e outra. E existem modelos de tributação diferentes, progressiva, que também é dita como compensável, e regressiva, também chamada de definitiva. Se você decorar esse quadro aqui, se você aprender, você já tem metade do módulo, tá? Metade do módulo é uma historinha sem sentido, assim, longa, para perguntar coisinhas dessa tabela. E aí tem uma questão de prova que sempre cai aqui e diz o seguinte, ó: considere as seguintes informações sobre taxa de administração nos fundos de investimento de previdência. 1. A taxa de administração só pode ser cobrada se o fundo tiver rentabilidade positiva? Nananina, não. A taxa de administração, ela é cobrada sobre o patrimônio líquido do fundo, que é o capital mais rendimento. Então, mesmo que um fundo esteja apresentando rentabilidade negativa, só prejuízo para o investidor, é cobrado a taxa de administração da mesma forma, tá? Então, não é cobrado apenas quando o fundo ganha dinheiro. Quando ele tem performance negativa, quando o investidor perde dinheiro, o administrador do fundo cobra a taxa de administração do mesmo jeito. Por isso que é muito importante você entender o básico aqui para poder fazer boas escolhas de investimento ou contar com a assessoria de um profissional especializado. A 2 é o seguinte, aqui a gente está falando sobre taxa de administração. Todas as respostas têm a ver com isso. A taxa de administração afeta a rentabilidade do fundo de previdência? Com certeza. Por quê? Porque se você foi lá e ganhou R$100 e lhe foi cobrado R$2 de taxa, você, ao invés de R$100, vai ganhar 98. Então, a taxa de administração, sim, ela afeta a rentabilidade. Por isso, é tão importante, na hora da escolha do teu fundo de previdência, você procurar fundos que tenham menores taxas. Não significa que o que tem menor taxa tem um melhor resultado. Então, você tem que olhar um pouco dessa questão. Mas a gente não quer pagar caro em taxa de administração. Não é a ideia, tá? Então, tem que procurar, na medida do possível, fazer um balanço entre taxa e retorno e ver qual o melhor custo-benefício entre uma coisa e outra. Então, a 2 está correta. 3. A rentabilidade divulgada de um fundo de investimento de previdência é sempre líquida de taxa de administração? Verdade. O que você enxerga de informação lá na lâmina, aquilo que é divulgado para você, ele já é líquido de taxa, porque diariamente os fundos divulgam o valor da cota para apurar rendimento. E ali ele já deduz, ele já cobra o valor da taxa antes de te mostrar. Resumindo, quando você olha lá e diz que o fundo rendeu 4% no mês, significa que ele rendeu líquido, que já se cobrou a taxa de administração, e o que sobrou depois disso foi os 4%, tá? Por isso é possível você comparar uma coisa com outra. Então, aqui está correto. Então, a 2 está correta, afeta a rentabilidade. A 3 está correta. E a 4 é a remuneração da entidade de previdência. Sim, como nós falamos lá atrás, o administrador, ele é o dono do fundo, CNPJ, e a receita dele é proveniente de taxa de administração e taxa de performance, né? Não é comum se cobrar taxa de performance no fundo de previdência, isso não tem, né? Geralmente não tem. Mas é a remuneração da entidade de previdência, é como ela ganha dinheiro, é como ela fatura, é cobrando taxa de administração. Então está correta aqui a 2, 3 e 4. O objetivo aqui é que você entenda um pouco sobre as taxas e que você entenda como é que o investidor visualiza a cobrança dessas taxas. Isso é assunto de prova, muito cobrado na prova. E aí, eu coloquei um exemplo aqui para chamar a atenção. O seguinte, existem questões na prova, gente, que foram feitas para você errar. Ninguém, não vou dizer ninguém, porque pode existir um gênio ali, uma hora ou outra,
acerta 100% da prova. Você não vai acertar 100% da prova. Então, no decorrer da prova, vai existir questões que você vai olhar que vão ser questões extensas, com muitos termos, múltiplas escolhas, que você vai olhar e pensar assim, nossa, não... Sabe o que você faz com essas questões? Passa para a próxima. Não perca seu tempo. Feito é melhor que perfeito. Você não precisa acertar todas essas questões. Não precisa acertar todas as questões da prova. Então, aqui, eu coloco aqui para a gente finalizar, uma dica tem questões que você vai errar mesmo se você for da NASA. Eu dou aula disso daqui tem muito tempo e trabalho com isso no meu cotidiano, falando com o investidor, e mesmo assim, vez ou outra, eu pego uma questão aqui e erro a questão. É normal, gente, errar. Se permitam o erro. Não fiquem perdendo tempo tentando acertar todos, porque o mais comum é você ficar 10 minutos numa questão, que ela é grande, ela é difícil. Além de você errar a questão, você ainda vai perder tempo para acertar outra questão que é fácil. Então, se permita errar, porque tem questões que não foram feitas para você acertar. E está tudo bem, porque você precisa atingir um percentual de acerto, 70% na prova. Isso lhe permite ter uma margem de erro de questões muito grande, na minha visão. Então, você pode errar aí algumas questões dentro da prova, e é ótimo que você se cobre menos e não fique perdendo tempo com essas questões muito difíceis, muito extensas, cheias de termo técnico, que não vale a pena, tá? Abandone essas questões, é cilada do inimigo. Dica para ser aprovado. Acerte todas as questões fáceis. Eu já dei a dica aqui de como fazer. Fuja, não responda, saia fora de todas as questões difíceis, chute, sei lá, se sobrar tempo você faz, e se concentre nas questões de média complexidade. Se você dá um gás, um upzinho, você consegue acertar a maioria, e aí você será aprovado no seu exame de certificação. Amém, gente? Tranquilo? Show de bola, professor. Bom, gente, então, da minha parte é isso. Acho que eu passei um pouquinho aqui do tempo estabelecido, peço desculpas, mas é legal, assim, porque às vezes, no meio desse tanto de coisa, você captura uma coisa ou outra que vai fazer sentido para você ali na hora da prova, e aí eu quero deixar para vocês o convite para que se matriculem ali no nosso MBA de Bank ali, o professor Thaís já fizeram um convite. Dentro desse curso, nós temos aí um final de semana todo para abordar todos esses temas, um a um, entrando no site, coisa prática, como é que você fala com o investidor, como é que você não fala, onde você coloca o seu dinheiro, onde não coloca, como que isso é cobrado, tem todo um contexto prático e vai facilitar vocês aí serem aprovados não só nessa certificação, como nas certificações mais complexas, tá? E aí, eu queria abrir para perguntas, se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta. Quem levantou a mão aí, por favor, abra o microfone e faça seu questionamento. Se tem alguém, às vezes as pessoas levantam a mão para sinalizar que está ok. Alguma pergunta, gente? Sim, não? Se não tem, se tiver alguém, não tendo nenhuma pergunta, eu quero deixar aberto o canal de comunicação da instituição, né? Tem o e-mail institucional. Vocês podem me encaminhar o e-mail. O meu Instagram também está aberto para todos vocês ali. É @prof_João Nunes. E eu quero agradecer a todos aí pelo tempo, pela disponibilidade, pelo carinho de quem ficou aqui até o final. Obrigado a todos, viu, gente? E aí, deixa a palavra com o professor para finalizar. Isso, eu queria agradecer pela condução, como sempre, bastante produtiva e didática, e a todos, né, presentes na sala, contem sempre conosco, a instituição, né, está sempre de portas abertas para receber as sugestões de vocês e, claro, né, recebê-los também como alunos. Então, fica aí, desde já, o nosso convite, certo? Maria José, fica à vontade para fazer o seu encerramento também. Professor, só agradecer mesmo a todos, professor João, sempre aí com a sua experiência e com sua forma muito
prática, né, de abordar. E agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. E, como o professor Carlos disse, estamos à disposição. Contem conosco. O intuito da instituição é que vocês cada vez mais fiquem preparados e tenham a empregabilidade aí no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês. Tá? Então, contem conosco. O Henrique está aqui, eu acredito que ele ainda esteja, pode colocar aí as nossas redes sociais para que vocês sigam, para que vocês... Nosso blog também tem muitas informações, então é muito bacana esse sentido também. Se o Henrique ainda estiver aí, pode colocar as nossas redes sociais aí para que vocês sigam e aproveitem os conteúdos que são colocados lá também. E como foi informado, será disponibilizado no canal do YouTube da FGI, provavelmente de amanhã em diante já vai estar disponível, tá, pessoal? Mais uma vez, obrigado a todos, boa noite, bom descanso, e espero vê-los em sala de aula em breve. Grande abraço. Obrigada, pessoal. Tchau, Um abraço, tchau. pessoal. Bom Tchau, descanso. tchau. Até mais, boa noite.